então, pois agora sim, gravando mais um Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco. Padre Renan, uma alegria de novo estar com vocês nessa terça-feira. Vamos um dia atrasados dessa vez, porque ontem eu não estava, estive ainda em Joinville, mas hoje chegamos aqui com muita alegria para poder recuperar e manter a atualização aí toda semana, um novo episódio para vocês. Hoje terça-feira, 23, aqui com o Padre Renan Checa. Já me perguntaram algumas vezes quem é o outro padre, ele fala baixinho o nome dele, Padre Renan. Padre Renan Checa. Renan, anota aí meu nome, famosíssimo. Aí lá do interior de São Paulo, lá de perto de Itu, de Salto, lá em Porto Feliz, mas estamos aqui então nessa terça-feira, como o padre falou ontem, ele ficou um dia a mais em Joinville, agora já tem carteira de motorista de ônibus, já tinha de carro. Habilitado, agora... cuidado comigo agora, que eu vou chegar arrasando, né? Só com os ônibus e as vans, né? Mas é isso aí, aqui estamos de volta, né? Depois dessa semana que tivemos, semana passada, a festa do Sagrado Coração de Jesus, sei que nem todos, mas espero que alguns pelo menos tenham tido a oportunidade de receber e festejar a Eucaristia na festa do Sagrado Coração de Jesus. Eu estive celebrando para um grupo pequeno aqui no nosso colégio. Depois, no sábado, tivemos a festa do Imaculado Coração de Maria. Foi mais simples, só celebrei em casa mesmo. E aqui já estamos, né? Novamente aqui. Espero que tenham vivido também a preparação da festa, né? Feito sua novena do Sagrado Coração. Eu estive acompanhando uma novena que mandaram nossa, do próprio movimento do Reino Cristo, fazendo todos os dias aí a pequena oração, o Pai Nosso, Ave Maria, não encomendando todos vocês, cada um de vocês. E aqui estamos já, agora sim, de volta ao programa, com dia de atraso. Espero agora, que são antes do meio-dia, espero já amanhã não, já hoje ainda tá, pois, publicando esse podcast para poder chegar aí para vocês. E fala aí, hoje toca o Padre Renan, e ele já tinha prometido o tema de hoje, né? Então... Já tinha prometido um tema, eu recebi um presente do Sagrado Coração, né? Um presente humano, vamos chamar assim. Talvez Sagrado Coração ou Imaculado Coração também, né? Porque eu celebrei o dia do Sagrado Coração lá com o pessoal do Reino Cristo de Joinville, missa, adoração, confissões, foi muito bonito. E depois no dia do Imaculado Coração, um padre de Joinville me pediu para celebrar no lugar dele, que ele não podia, né? E foi na paróquia em São Francisco do Sul, na Praia da Enseada, com o clima maravilhoso que tivemos nesse final de semana. Então eu celebrei minha missa super fervoroso com as pessoas, foi muito bonito. E depois tive a alegria de descansar e contemplar as maravilhas de Deus na praia, sozinho, lendo, rezando, meditando. Foi muito bonito e eu falei, não, eu tenho que de alguma forma agradecer a Jesus e poder tratar de um tema de Jesus também, agradecendo esse presente tão bonito que ele me deu de poder viver e contemplar e meditar. Não é para fazer inveja não, Padre Felipe. Não, já tô vendo. O Padre Felipe está rindo aqui na minha frente. Alguns aqui têm uma vida boa, aqui a gente aqui trabalhando, não, estudando, preparando temas, lendo livros. Também tive a oportunidade pelo menos de visitar umas duas famílias para fazer a entronização. Até mando aí um abraço para eles, a Edna, o Jaime, seus filhos aí, que são recentes ouvintes do Católico Você Sabia, junto com o Samuel e a Esther. Tivemos em sua casa para fazer a entronização da imagem do Sagrado Coração. Também fomos na casa aí também de dois membros do movimento, Vinícius e a Rafa Campos, que são, pois, também aí assíduos ouvintes do nosso programa, junto aí às crianças aí, que tá muito bonita a família aí, o Álvaro, Maria Elisa e a Heleninha. E o quarto que vem no caminho aí, ainda não sabemos ainda o sexo, mas já vem a caminho aí o quarto aí. Mas foi bem bonito poder estar com eles, tomei café com eles da manhã e depois fizemos a entronização com as crianças, foi bem bonito, não? Fizemos aí nossa oração, a bênção, foi tudo foi um momento matinal assim bem bonito de oração junto com as crianças aí também, divertindo um pouquinho com elas aí também. Como vem, alguns trabalham na cidade de Curitiba, né, e tem o seu apostolado e a sua missão na cidade de Curitiba, e outros, a vontade de Deus nos mandou trabalhar no litoral, então a gente tem também nossos privilégios, né? Eu trabalho na Diocese de Joinville, lá está o litoral, então São Francisco do Sul, Praia da Enseada foi o meu destino de missão nesse final de semana. Também aproveitei claramente para contemplar as maravilhas de Deus que tem aquele belo local, né?
Mas aí eu disse, não, então vamos agradecer ao Sagrado Coração e tratar um tema também que nasce do coração de Cristo, que foi anunciado já nos últimos episódios, né, episódios anteriores, como foi dito. A gente ia tratar do tema do preciosíssimo sangue de Jesus, que foi para mim uma descoberta poder ver que a igreja dedica o mês de julho ao culto, adoração ao precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Né? verdade, para mim também já tem outras pessoas que já tinham me comentado também, que sabiam do mês de agosto das vocações, família, tudo, sacerdócio, setembro, mês da Bíblia, Maria, mês de Maria, mas foi uma surpresa para muitos também o do preciosíssimo sangue de Jesus no mês de julho. Eu também não sabia. Pois é, e na verdade a gente sabia que o mês de julho estava vazio, né? Porque eu não sabia que era outubro, tem o mês do Rosário, enfim, né? Mas não sabia que era o mês de julho. Agora, preparando esse novo episódio, eu li alguns livros que diziam que a igreja dedica o mês de julho ao tema do preciosíssimo sangue de Jesus. Maravilhoso, gostei muito desse tema. Então é o que a gente vai tratar um pouco hoje para poder viver melhor o mês de julho, dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Vamos preparar e aprofundar um pouco nesse tema hoje, né? Então, como o Padre Renan gosta de dizer, católico, se você não sabia, pois agora você sabe. Católico, você sabia que mês de julho é do Sagrado Coração, do preciosíssimo sangue do Senhor. Então é disso que o Padre Renan vai falar para nós aí hoje. Muito bem, então vamos falar um pouco. Eu estava preparando esse tema rindo muito, desculpa, gente, a profundidade do tema não é para rir, mas eu estava rindo muito porque tem um meme muito famoso na internet, o Padre Felipe deve conhecer, de uma senhora que eu não tenho certeza, mas muito provavelmente é evangélica e nós respeitamos nossos irmãos, mas tem aquele meme muito engraçado que ela canta e começa a cantar sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, etc. Né? Achei um vídeo muito conhecido e muita risada. Uma senhora está dando uma entrevista e começa a falar que o sangue de Jesus tem poder e começa a cantar e gritar. Aí fizeram já hits de músicas e enfim, né? Tá rodando por aí. E nós falamos muito isso, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus purificai-nos, etc. E tem 3 invocações que nós católicos usamos muito do sangue de Jesus, que até tem ladainhas, né, o preciosíssimo sangue de Jesus. E 3 invocações que usamos muito é sangue de Cristo salvai-nos, sangue de Cristo libertai-nos e sangue de Cristo santificai-nos. Na realidade, essas invocações nascem porque o tema do preciosíssimo sangue de Cristo está muito ligado à nossa salvação, à nossa libertação e à nossa cura. Então vamos falar justamente isso nesses três pontos hoje, né? O sangue de Cristo que nos salva, o sangue de Cristo que nos liberta e o sangue de Cristo que nos cura, né? De novo comento, né, como introdução ainda aqui, tomei esse tema estudando o livro da Comunidade Divino Oleiro, lá de Camboriú, em Camboriú eles têm sim uma comunidade lá, mas a casa deles está em outra cidade que agora me foge o nome, em Santa Catarina, entre Florianópolis e Camboriú, mais ou menos ali 1 hora, tem a sede deles, uma casa grande de retiro, onde o Padre Márcio faz umas celebrações muito grandes, bonitas, né? Comunidade Vinoleiro, e eles têm um livro justamente sobre o preciosíssimo sangue de Jesus. Dali eu tirei basicamente o conteúdo desse tema. Podem depois investigar na comunidade, que é também dedicada à pessoa de Jesus, né? Coração de Jesus, nome de Jesus e sangue de Jesus. Qual é o nome do livro? O nome do livro se chama justamente Preciosíssimo Sangue de Jesus, da Comunidade Vinoleiro. Podem buscar. Padre Márcio Vignoli é o fundador da comunidade. Né? Então, começando, o sangue de Cristo salvai-nos. Nós tomamos essa invocação quando lemos o capítulo 9 da carta aos Hebreus, diz que sem derramamento de sangue não pode haver perdão. Sem derramamento de sangue não tem redenção, não tem perdão. De fato, uma leitura interessante que nós podemos fazer do livro do Gênesis, quando o pecado original, é que Deus faz vestes, né? Diz o livro do Gênesis que o homem e a mulher estavam escondidos porque perceberam que estavam nus, e Deus fez vestes com peles de animais, diz o livro do Gênesis, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas uma leitura que se faz, e o Padre Márcio com a comunidade faz essa leitura do livro do Gênesis, desse episódio, é que
o homem estava escondido por medo, por vergonha e porque estava nu também, percebendo a miséria, percebendo o seu pecado, justamente se escondeu de Deus. E Deus fez com peles de animais roupas para que o homem e a mulher se cobrissem, né? Então, o padre Márcio diz, bom, sem dúvida que se Deus preparou roupas com peles de animais, é que teve que sacrificar os animais, né? Espero que os animalistas não fiquem chateados com isso, mas teve que sacrificar os animais para cobrir o ser humano que estava escondendo de Deus pela sua nudez. Então, é um primeiro momento que nós podemos falar que pelo sangue, claramente um sangue de um animal sacrificado, né, nesse caso, mas pelo sangue veio o perdão, pelo sangue veio, digamos, a primeira redenção, vamos chamar assim, que foi o perdão de Deus ao homem pelo pecado original. Interessante essa leitura, que eu nunca tinha pensado, né? Mas cumpre um pouquinho aquele capítulo 9 da carta aos Hebreus. Sem derramamento de sangue não pode haver perdão, né? Eles se escondiam de Deus com vergonha porque tinham pecado, mas Deus foi ao encontro do ser humano com o perdão e lhes fez roupas com peles de animais, ou seja, os animais foram mortos, teve derramamento de sangue. Mas isso, querido ouvinte, que no Antigo Testamento era figura, no Novo Testamento se cumpre em Cristo na cruz, quando o Cordeiro de Deus foi imolado para o perdão dos pecados. Então, também com o derramamento de sangue de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, é que nós obtivemos o perdão dos nossos pecados, é que nós fomos salvos. Nós sabemos, eu também posso falar muito aqui, mas por questão de tempo não dá, depois poderia até ser um tema futuro, né? Não garanto, mas é um tema interessante. O tema da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa para os judeus tem um sentido muito bonito nós vamos falar também um pouco mais para frente da libertação, mas tem um sentido muito bonito também de salvação. O povo foi salvo, né? E a celebração da Páscoa para os judeus se fazia com o sacrifício de cordeiros, sacrifício de animais. Então se sacrificava os animais e com o sangue, todo um ritual, né, para simbolizar o que estava acontecendo na Páscoa, que era a salvação do povo. Bom, nós vamos falar disso quando falamos da libertação. A mesma coisa nós podemos citar com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que teve o seu sangue derramado. Por isso, quando Cristo celebrava a ceia, ele era o Cordeiro de Deus, que pelo seu sangue derramado nos perdoava, nos salvava. A carta aos Hebreus fala que o sangue dos animais não podia salvar o povo, mas só cobrir seus pecados. De fato, um significado de expiação é justamente cobrir. Um sentido da expiação dos pecados é o cobrir os pecados. Não salvava dos pecados, só cobria. Era como se nós desviássemos o olhar daquele pecado. É como se Deus não tivesse em conta o seu pecado, mas o pecado estava ali, mas Deus não tinha em conta, cobria pelo sangue dos animais sacrificados. Com Jesus Cristo não foi assim. O sangue de Cristo, diz a carta aos Hebreus, sim é capaz de perdoar, livrar, cancelar os nossos pecados, salvar o povo dos seus pecados, perdoar-nos definitivamente, abrindo-nos as portas do céu. Portanto, meu querido ouvinte, é pelo sangue de Jesus que nós somos salvos. Na cruz, Jesus derramou o seu sangue para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Acho que foi na liturgia do domingo que na segunda leitura se dizia que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem veio a redenção, né? Então, por um só homem entrou o pecado no mundo, entrou a morte, entrou o sofrimento e foi necessário o sangue desse um só homem redentor, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser libertados. Aí está o preço, né? São João Crisóstomo, se eu não estou enganado, sim, São João Crisóstomo diz que se queremos conhecer o poder do sangue de Cristo, temos que reparar de onde ele começou a correr, de que fonte brota esse sangue. No capítulo 9 do Evangelho de São João, nós lemos, né, no versículo 33, que os soldados não lhe quebraram as pernas, mas um deles abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. É, portanto, do coração aberto de Cristo, do lado aberto de Cristo, que emanou o preciosíssimo sangue.
Vejam só que bonito essa afirmação de São João Crisóstomo. O coração de Jesus é a fonte de tão grande bem, o bem do preciosíssimo sangue de Cristo, que é o sangue derramado para a nossa salvação. Então, querido irmão, querido ouvinte, você percebe que a invocação sangue de Cristo salvai-nos tem sentido, porque o sangue de Cristo derramado na cruz foi o que salvou, é o que nos salva a nós, pobres pecadores, do nosso pecado. A segunda invocação que nós fazemos é sangue de Cristo, libertai-nos. De onde pode nascer, portanto, essa libertação pelo sangue? Né? Já entendemos que a salvação pelo sangue veio da cruz. Mas e a libertação pelo sangue? Nós citamos a carta aos Hebreus, no primeiro elemento de que somos salvos. Agora, quando fala que somos libertados, temos que lembrar do livro do Êxodo. O livro do Êxodo lembra que o povo de Deus era escravo e, portanto, não era livre, precisava da libertação. E no capítulo 12 desse livro do Êxodo, se lê o seguinte: quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então o livro do Êxodo narra a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. O anjo do Senhor veio exterminar os inimigos e, no entanto, quando viu o sangue, olha que símbolo tão bonito, o sangue nas portas das casas do povo de Deus, do povo de Israel, dos israelitas, esse anjo passava e não feria o povo, porque era o povo escolhido pelo Senhor. Certamente, hoje nós podemos ver como Satanás nos tenta de muitas formas. É triste ver a situação do mundo de hoje, né? Quando a gente contempla, não sei, parece que Satanás tem pegado muito pesado. Jovens que se perdem nas drogas, nas bebidas, no sexo, famílias destruídas, mulheres desrespeitadas na sua dignidade, anciãos esquecidos, abandonados, crianças abusadas, aborto, relativismo, tudo nos leva a desanimar, né? Quantas e quantas pessoas já me falou: padre, será que esse mundo tem salvação? Padre, parece que tudo está indo para pior. Padre, é o fim do mundo? Padre, a gente está desanimado da realidade do mundo, não é verdade? Parece que tudo está no meio pessimista, parece que tudo está indo para o mal. E é justamente o que o demônio quer fazer. Ele quer fazer-nos escravo. Porque isso é ser escravo. Não sei se você já pensou no que significa ser escravo desde esse ponto de vista, né? Escravo significa viver numa realidade onde eles dizem: não tem saída, essa é a nossa vida, nós não podemos fazer nada, temos que sujeitar-nos, temos que obedecer, essa é a vida, não tem mais solução. Será que você já pensou, querido ouvinte, que nós estamos num mundo onde o demônio quer fazer-nos escravos dessa realidade? Quer desanimar-nos para que nós também pensemos: essa é a vida, já não tem saída, já não tem perdão, já não tem salvação, já não tem solução ao mundo, a igreja está acabando, já não tem mais pessoas na igreja, já os padres estão acabando. Será que o demônio também não quer fazer-nos escravos dessa realidade? Interessante para pensar que talvez nós estamos tentados justamente, né, a viver no mundo de escravidão, né? Como mostrou o Senhor no livro do Êxodo, mostrou que ele ouve os gritos do seu povo, diz o livro do Êxodo, né? O Senhor ouviu os gritos, os clamores do seu povo e desceu para socorrê-los. E como mostrou o seu poder devastando os inimigos, mas salvando os israelitas, porque tinham se protegido pelo sangue do Cordeiro, assim hoje também nos liberta dessa escravidão e nos salva pelo sangue do Cordeiro de Deus, derramado uma vez por todas na cruz e representado significa apresentado de novo, apresentado realmente, está presente ali em cada Eucaristia. Cristo que derramou o seu sangue uma vez por todas na cruz e está presente em cada Eucaristia. Pelo sangue do Cordeiro vidas foram poupadas, pelo sangue do Cordeiro Israel se libertou. O sangue que era sinal de morte agora passa a ser também sinal de vida para os que creem em Deus. E assim acontece hoje, por isso o culto ao preciosíssimo sangue de Cristo
é tão importante de cara à nossa libertação. Deus desce ouvindo a aflição do seu povo, desce e nos escuta, nos liberta. Lembre-se disso quando as circunstâncias à tua volta mostrarem um quadro de fracassos. Talvez a pandemia pode ser essa, hein? Um quadro de fracassos, tristeza, desamor, egoísmo, doenças, discórdia, calúnias, injúrias, traições, desonestidade, violência sobre nós. Corre o sangue do Cordeiro que paralisa e destrói toda a ofensiva de Satanás contra nós, nossa família, nossa sociedade. Jesus quer libertar-nos. Existe uma saída para tudo isso e essa saída o Senhor nos apresenta com o derramamento do seu sangue. O sangue que fez com que o povo escolhido por Deus não fosse morto e fosse libertado da escravidão. Esse é o sangue que o Senhor também nos oferece hoje, para que também sobre nós venha a libertação dessa nossa escravidão que estamos vivendo no mundo de hoje, a escravidão do pecado, do mal, né? É bem interessante, não sei se você vai comentar, mas essa mesma ideia do sangue se remete não só ao sacrifício do Antigo Testamento, mas em questão, pois a grande maioria das religiões sempre tem como parte central da sua manifestação religiosa o sacrifício, não? O evento de sacrifício, muitas vezes um sacrifício cruento realmente, não um sacrifício de sangue. Se recordamos ali no Antigo Testamento, quando os sacerdotes levavam não os cordeiros ou as pombas ou não o bode para ser oferecido em sacrifício, o derramamento do sangue para a salvação do povo, não? E como Jesus Cristo, pois ele como sacerdote e cordeiro, como ele renova e transforma aquela aliança do povo de Israel para, através do seu próprio sangue, trazer essa salvação para todos nós. Então, é ele que é sacerdote e cordeiro, que é filho de Deus, que é Deus, que é ao mesmo tempo quem sacrifica e quem é sacrificado para a nossa salvação. Não sei se o Padre Renan ia comentar isso posteriormente, mas é algo que também nos ajuda a entender ainda mais o valor desse sacrifício, o valor do sangue. Jesus Cristo que quis oferecer esse sangue precioso para a nossa salvação. E em tudo isso também a gente tem que pensar que o culto ao preciosíssimo sangue é pouco conhecido, como também o primeiro episódio do podcast Católico Você Sabia? Sobre o nome de Jesus, né? Essa foi a abertura. Então, são cultos que temos na nossa igreja, são devoções que temos na nossa igreja que são pouco conhecidas, né? Mas olha o poder do sangue de Cristo, o sangue que nasceu do coração de Cristo na cruz, e um sangue que libertou o povo, nós que somos o seu povo, salvou dos nossos pecados, e o sangue que nos faz também hoje, que vivemos de certa forma num mundo que nos escraviza com tudo mal que está ao nosso redor, nos faz desanimar, mas é um sangue que libertou o povo de Deus. E é o sangue de Cristo que também quer libertar-nos. Então, o convite que eu faço aqui, ainda não terminei, mas já vamos pensando num convite que eu quero deixar aqui, é que a gente possa recobrar o valor que tem esse culto na nossa igreja, tristemente pouco conhecido, né? De falar muito do corpo de Cristo, porque nós recebemos na Eucaristia, todas as santas missas, recebemos o corpo de Cristo e não sempre o sangue de Cristo também. Obviamente, aí tem toda a teologia que fala que no corpo de Cristo está presente o Cristo todo e, portanto, o corpo e o sangue, né? Não é necessário para a validez da Santa Missa e para receber o Cristo todo que recebamos o sangue de Cristo. Mas o culto ao preciosíssimo sangue de Cristo, poder estudar mais, ler mais, adorar mais na Santa Missa também, na elevação do cálice, na consagração do sangue de Cristo. Eu acho que é muito importante isso para dizer que esse sangue é o que nos liberta, é o que nos cura, é o que nos salva. E também pensar, querido ouvinte, que quando você recebe a Eucaristia, o corpo de Cristo, recebendo o corpo e o sangue também. Então, se você precisa dessa cura, dessa salvação e dessa libertação, aproveite na sua ação de graças também, porque ali está presente o sangue de Cristo que vem para isso, né? Mas vamos no terceiro elemento, a terceira invocação. Olha, o galo já está cantando, então é a hora de ir chegando já. E finalizando, né?
eu escuto o galo e já começo a ficar com medo de que já estamos passando do tempo. A terceira invocação, né? Então eu falei, sangue de Cristo, salvai-nos, sangue de Cristo, libertai-nos. E a terceira que nós fazemos muitas vezes é sangue de Cristo, curai-nos. Voltando lá, né, naquela senhora tão fervorosa cantando sangue de Jesus tem poder, mas olha o poder do sangue de Cristo, né? E sangue de Cristo, curai-nos. Aí eu busquei a passagem, uma passagem também da Bíblia que nos possa iluminar nesse culto, e encontrei Isaías capítulo 53, quando está falando do servo sofredor. Capítulo 53 de Isaías, no versículo 5, nós lemos: por suas chagas nós fomos curados. É a introdução ao filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson, aquele filme que tanto nos ajuda a ver o sofrimento de Cristo por nós e todo o derramamento do sangue de Cristo por nós e a paixão de Cristo por nós para a nossa salvação, que depois obviamente vai concluir com a sua ressurreição, muito interessante. Na introdução a esse filme, Mel Gibson colocou ali essa citação justamente do profeta Isaías: por suas chagas nós fomos curados. Aqui, querido ouvinte, eu convido você a fazer aquele exercício mental que eu convido tantas vezes, né? De ir contemplando Jesus, escutar essa frase, por suas chagas nós fomos curados, e ir contemplando Jesus desde os golpes dos guardas, a flagelação, a coroação de espinhos e finalmente a crucifixão, e pensar, enquanto você vai contemplando agora todas essas feridas, né, daqueles golpes, talvez se você viu o filme da Paixão de Cristo, lembra todos os golpes que os guardas davam no caminho de Cristo, né, depois do Horto das Oliveiras, todos aqueles golpes que ele sofria, vai contemplando essas feridas. Depois você lembra da cena tão forte da flagelação, vai contemplando essas feridas, vai contemplando as feridas na sua cabeça, na coroação de espinhos e depois em Jesus crucificado, e pensando, essas feridas e esse sangue que sai dessas feridas nos cura, porque o profeta Isaías disse que por suas chagas, por suas feridas, nós somos curados. Mas temos ainda outro episódio na Sagrada Escritura que nos fala de cura pelo sangue, né? O povo que caminhava no deserto. O povo que caminhava no deserto foi picado por serpentes, e aquele que olhava para a serpente de bronze levantada no meio do povo ficava curado. Nós estamos falando do livro dos Números, capítulo 21. O povo foi picado, mordido por serpentes, estava morrendo, e Moisés levantou a serpente de bronze, e todo aquele que olhava para a serpente de bronze ficava curado. Claro que é, no mínimo, curioso, né? Porque, não sei vocês se já pensaram que nós estamos falando que a pessoa fica curada quando olha para o inimigo, né? O mesmo causante do mal é o que depois vai curar você, né? Será que é o primeiro antídoto, a primeira vacina, né? Mas é no mínimo curioso. Não é normal que aconteça isso, que nós usemos a causa de uma ferida, né, para depois vir e me curar. E Jesus no capítulo 3º, fala justamente, capítulo 3º do Evangelho de São João, desculpa, fala justamente na conversa com Nicodemos, né, que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, para que não morra quem nele crer. Jesus, que para salvar-nos foi levantado na cruz, e por suas chagas e o seu sangue nos tem salvado. Uma leitura que nós podemos fazer dessa passagem é que realmente é muito estranho que o povo seja salvo olhando para o mesmo causante da ferida, como eu já falei, né? Assim também é estranho que nós sejamos curados e não morramos quando olhamos para a morte de Cristo, para a morte do Cordeiro de Deus. Mas esse, querido ouvinte, é o agir de Deus. Por suas chagas nós fomos curados. Então, pela sua morte, nós nos livramos da nossa morte. Esse é o sentido também do sangue de Jesus que nos cura. A pergunta que não quer calar aqui, quando alguém fala sempre do sangue de Cristo que vem curar-nos, a pergunta que não quer calar é a seguinte: Padre, e quando eu rezo e não obtenho a cura? Padre, e quando eu rezei por algum ser querido
e Deus não me deu a graça da cura desse ser querido, né? O que acontece? Eu rezei, talvez, eu pedi ao preciosíssimo sangue de Cristo cura a minha mãe ou ao meu ser querido e não obtive essa cura. A única resposta diante da dor no mundo é que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A única resposta é o amor. A única resposta diante da dor no mundo é que tem um Deus que nos amou primeiro, que sofreu essa dor primeiro que nós, justamente para nos salvar. Acontece que muitas vezes Jesus não nos dá a cura física, mas quer dar-nos aquela cura que vale mais, que é a cura espiritual, a salvação eterna da sua alma. Às vezes Deus, e eu já vi casos, né, onde Deus não permite, num primeiro momento, a cura de uma pessoa, mas aquela pessoa volta para Deus. Talvez toda uma família volta para Deus, toda uma família se une. Conheci um homem uma vez que ficou um paralítico e ele dizia, citava o exemplo de São Paulo, né, que as lendas contam que São Paulo caiu do cavalo. Então ele disse que justamente teve que ficar paralítico do corpo físico para poder começar a caminhar com a alma, né? E foi onde ele se encontrou com Deus, um testemunho muito bonito de vida. Como esses, tantos outros, onde Deus talvez não nos dá a cura física, porém nos dá a cura da alma e a salvação eterna, que é sem dúvida nenhuma infinitamente superior a uma cura física, né? Então, Jesus sempre quer curar-nos, mas antes da cura física, quer curar nossa alma. E sem dúvida alguma, o sangue de Cristo derramado na cruz tem curado sim nossa alma, porque nos tem aberto as portas da eternidade. Então, meu querido ouvinte, terminando esse terceiro ponto, sangue de Cristo, curai-nos, justamente queremos dizer que é esse sangue de Cristo derramado na cruz que nos cura, como diz Jesus no Evangelho, aquele que olhar para o Filho do Homem levantado será curado, será salvo, assim como a serpente de bronze curava aqueles que olhavam para ela. O sangue de Jesus sim nos cura, e o sangue de Jesus nos curou de uma maneira muito particular, derramado na cruz, porque foi o sangue que nos abriu as portas do céu e que nos deu a cura da nossa alma, a cura do pecado, essa escravidão da qual já falamos que ele nos liberta. Como conclusão, portanto, eu acho que nós podemos voltar ao início, né? Você que experimenta essa dor, você que experimenta esse sofrimento, você que experimenta essa certa escravidão, esse certo desânimo por como o mundo vai caminhando, talvez, olha, se você quer conhecer o poder do sangue de Cristo, olha de onde ele começou a correr e de que fonte brota. Olha de onde começou a correr o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nasceu do coração de Cristo, que nós já falamos aqui, que é um coração que está apaixonado por nós. Esse é o poder do sangue de Cristo. É o mesmo Cristo que, apaixonado por nós, quer salvar cada um de nós dos nossos pecados, quer libertar-nos dessa escravidão da qual o demônio nos está fazendo justamente nesses tempos atuais, e quer curar-nos das nossas feridas, mas sobretudo a ferida da nossa alma, que ele já nos curou com a sua morte na cruz. Concluindo, eu queria citar simplesmente como curiosidade, porque não podemos dizer que é um milagre, mas pelo menos é um fato, como eles chamam, fato extraordinário, né? No Brasil nós temos, eu agradeço já de antemão a Gabriela Cresco e ao Marco Cresco, que nos enviaram aqui uma mensagem ao Católico Se Sabia, dizendo que talvez é interessante para nós citarmos nesse episódio do Sangue de Cristo não vou chamar milagre eucarístico, né? Porque algumas fontes falam disso, mas não está aprovado, está ainda em estudo. Mas o fato extraordinário, que deveria ser o nome correto, fato extraordinário da Diocese de Diamantina. Estamos falando de Minas Gerais e deixa-me ver aqui, Itaúna, a cidade de Itaúna, em Minas Gerais, teve um fato extraordinário relacionado ao sangue. Muito curioso, né? A sacristã encontrou 2 âmbulas no armário da sacristia. Olha que importante a formação do sacristão. Essa sacristã, graças a Deus bem informada, encontrou 2 âmbulas cheias, tampadas com o véu ainda. Então ela, com a formação que ela teve, graças a Deus, pensou, estarão consagradas ou não estarão consagradas essas hóstias? E ninguém sabia dizer.
E tudo indicava que sim, estavam consagradas. Então ela chamou o padre e o padre falou: "Você tem certeza que estão consagradas?" Ele falou: "Não." Ela falou: "Não sei, padre, mas está aqui, está com o véu, parece que foi tirado do altar e colocado aqui tal qual estava, né?" Então o padre falou: "Olha, na dúvida, temos que fazer o que pede a igreja. Então vamos dissolver essas hóstias com água." Então colocaram todas as hóstias, encontraram ali um pote de vidro que, se você busca na internet, você vai ver que é um pote muito simples, não é nada como nas igrejas da Europa tem reliquiários, é um pote muito simples, né? Desculpa assim a superficialidade, a banalidade de como eu coloco como imagem, mas parece um pote desses de frios, sabe, de pepino em conserva, né? Um pote parecido com esse. E encontraram ali o primeiro pote, e o padre conta até, né? O primeiro pote que encontramos na frente foi esse, então colocamos água e colocamos as hóstias que tinha nas âmbulas ali para se dissolverem. Bom, o que encontraram depois de meses ali, até que se dissolvessem, se não me engano foi 1 mês e meio por aí, né? Praticamente 2 meses, encontraram que na água, a água estava manchada, estava vermelha, água avermelhada. E falaram: "Que estranho, água avermelhada?" Tipo, parecia como se tivesse sangue misturado com água. Então foram fazer exames, né? Mandaram para a investigação, porque no mínimo era um caso curioso, né? E mandaram para a investigação, e a investigação, laboratório, descobriu que tinha hemácias de sangue humano ali. Até aí chega esse fato histórico. Obviamente o bispo mandou para o Vaticano, está indo em investigação para dizer se é um milagre, se não é um milagre, mas o bispo disse o seguinte: pelo menos é um fato histórico e, portanto, nós temos que ver que Deus nos está mandando um sinal para poder prestar mais culto devido ao corpo e ao sangue de nosso Redentor. Bom, cito esse milagre porque, como curiosidade, é um milagre relacionado ao corpo e ao sangue de Cristo. Que interessante, né? Se a Eucaristia é o corpo de Cristo, esse corpo nós colocamos para ser dissolvido na água e sai sangue. Talvez é um sinal que o Senhor quer dar-nos, né? Mas vamos deixar que a igreja se pronuncie sobre isso. No mínimo, um fato extraordinário, um sinal de Deus, sem dúvida, nós podemos falar assim, como disse sabiamente esse bispo de Diamantina. Mas quero citar como um fato, ao concluir esse episódio, porque foi aqui no Brasil, né, 2004, é recente. Aqui no Brasil, na Diocese de Diamantina, em Minas Gerais, cidade de Itaúna, Minas Gerais, temos um fato histórico relacionado ao corpo e ao sangue de nosso Redentor, que, com muita caridade, o Marco Cresco e a Gabriela Cresco nos enviaram. Deixo aqui o nosso abraço, então. Meu querido ouvinte, concluindo então mais um episódio, estamos chegando já aos 40 minutos. Preciosíssimo sangue de nosso Redentor, que nos salva dos nossos pecados. Jesus, por isso, derramou o seu sangue na cruz, que nos liberta dos nossos pecados, assim como libertou o povo escravo no Êxodo pelo sangue, assim também nos quer libertar pelo seu sangue na cruz, e que nos cura, como curou o povo, olhando para a serpente no deserto. Assim Jesus nos quer curar, olhando para Ele com o seu sangue derramado na cruz. Curar das nossas feridas, mas sobretudo a ferida da alma, a salvação eterna que Ele quer dar-nos. Esse é o sangue preciosíssimo do nosso Redentor, que nasce do coração de Cristo e que, portanto, é um bem tão grandioso que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe cada um. Padre Felipe, chegamos então à conclusão. Espero que tenha ajudado e, sobretudo, ajude a viver melhor esse mês de julho, que é um mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo. E aí está um culto que pouca gente conhecia, mas que é também tão grandioso, porque, como falamos, nasce do coração do Redentor. Maravilha, Padre Renan. Pois terminamos então mais um programa. Quero mandar o meu alô aqui ao pessoal que aí segue escrevendo na página. Depois a Silvia Zampa mandou aí especialmente sobre uns comentários sobre o podcast passado, do Morrer em Cristo, sobre uma reflexão sobre a morte confortadora, pois conseguimos entender a morte de uma forma mais suave, etc. A Vânia Aparecida também mandou, minha amiga Gisele lá de Portugal aí também falou sobre como ela canta e algumas dificuldades que encontra também. E pois a Vilma também aqui que também mandou aí sua mensagem,
seu comentário aí, seu alô. Então vocês também aí, se quiserem, podem mandar seu alô. Não sei se você tem mais alguém para mandar alô aí, para Renan. Eu só mando lá para a juventude do Reino Cristo de Joinville que me falaram que está escutando. Já falei no podcast passado para a Janaína, que ia mandar um abraço, a Amanda, a Helena, a Maria Luísa, enfim, o Davi, a Marci, todas as pessoas que estão com muito carinho enviando aí a gratidão, dizendo: o Padre, está muito bom, a gente está agradecendo muito. Espero que continue comentando, mandando suas sugestões, compartilhando para que possa chegar a mais pessoas. Aí o enriquecimento que a gente pobremente pode oferecer a vocês com esse podcast católico, você sabia? É isso aí, pode mandar. Não pode mandar também suas mensagens no e-mail católicocesabia@gmail.com, católicoce sabia tudo junto @gmail.com. E também nossas páginas aí também podem, vamos aí pouco a pouco subindo. Temos que buscar agora uma foto, agora uma imagem para esse podcast aqui. Quero tentar subir hoje ainda, mas aí estão, né? No Instagram pode buscar Católico Você Sabia, no Twitter também, no Facebook. Já estamos, ademais das páginas de Spotify, Deezer, Apple, e subimos agora no Google Podcasts, que eles também já consegui subir já também está na página oficial, não, na nossa página católicocesabia.com.br. Ali tem os links aí logo no início, depois da imagem do Católico Você Sabia, ali tem os botõezinhos ali, é só apertar que ele já abre direto. Então as pessoas que estão recebendo aí pelo WhatsApp, que eu estou também fazendo a minha rede de envio de WhatsApp, pois ali também pode entrar já direto e deixar salvo aí na sua conta de Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple, onde vocês utilizem mais, e poder seguir aí o programa que vai sendo alimentado semanalmente. E com a graça de Deus aqui seguimos, e na próxima semana eu ainda tenho que pensar meu tema. Estou aí, só que tenho que terminar de ler um livro para poder preparar bem esse tema. Não sei se eu vou adiantar algum outro tema, mas também já várias pessoas têm pedido o tema, já temos uma listinha aí de temas guardados para poder repassar. Agradeço até a Doris também, a Doris Rangel, nossa querida Doris aí, nossa Miss Curitiba, Universo aí, que escuta o nosso podcast, e ela mandou um alô. Estive visitando também essa semana a sua família. Tivemos aí um bom café da tarde aí, ficamos até tarde com pinhão e tudo. Ela também falou sobre a oração, né? Sobre tentar ver um tema sobre a oração, a felicidade, porque não sou feliz, porque Deus não fala comigo na oração. Também a Gisele pediu sobre a gratidão, amigos pela fé. Também temos o pendente da graça, a vida de graça. Então, temos muito que passar, que preparar-nos também. Já estou deixando aqui também para o Padre Renan, para ele pegar algum desses temas aqui também. Não, e eu ia dizer que a oportunidade que vocês aí do Católico Você Sabia têm, o padre fez uma confissão aqui, ainda estou pensando no próximo tema, então aproveita a oportunidade que tem hoje mesmo de mandar uma mensagem, sugestão: padre, por que não falar disso? De repente, próxima semana toca o seu tema aí, né? A inspiração de Deus ao Padre Felipe. Mas é isso, pessoal. Então, fiquem com Deus. A minha bênção aí sobre cada um de vocês, e que o precioso sangue de Jesus nos cubra, nos salve, nos cura, nos liberte a todos nós. Deus abençoe a todos. Um abração, pessoal. Deus abençoe, uma boa semana, e vamos aproveitar essa graça do mês de junho ainda, do Sagrado Coração, preparando já essa grande riqueza que o preciosíssimo sangue nos veio trazer também agora no mês de junho. Deus abençoe e um forte abraço a todos. Católico Você Sabia. Paz e bem.